Boa tarde, me chamo Abraham, sou R1 de Medicina Intensiva da OC. Vou dar uma aula breve sobre síndrome coronariana aguda. Primeiro eu vou falar dos fatores de risco, tá? Fatores de risco. Homens acima de 45 anos, mulheres acima de 55 anos. Outro fator de risco, tabagismo, hipertensão, dislipidemia e diabetes. Desses fatores de risco, todos estão associados à aterosclerose, tá? E o único fator de risco não modificável é a idade. Tabagismo é modificável, hipertensão é modificável, dislipidemia é modificável e diabetes também, tá? E o mais frequente é o tabagismo, beleza? E idade, tá? Das causas, a mais comum é a aterosclerose, tá bom? 85% dos infartos, das síndromes coronarianas agudas, na verdade, elas são devido à aterosclerose significativa. A segunda causa mais comum, que é bem menos comum que a primeira, olha a diferença, é a minoca, injúria miocárdica sem oclusão significativa, né? Aí você vai para outros diagnósticos diferenciais. Ou seja, a segunda causa mais comum de síndrome coronariana aguda, ela perde de maneira muito importante para a primeira causa. Então, se a gente pensar em síndrome coronariana aguda, tem que vir à nossa mente a aterosclerose. Nódulo calcificado, uma pequena parcela, espasmo coronariano, uma pequena parcela, embolia coronariana, uma pequena parcela. Digno de nota de espasmo coronariano. A gente vai pensar um paciente que infartou usando cocaína, por exemplo, anfetamina. Ah, foi um espasmo coronariano, mas veja só a porcentagem de causa de síndrome coronariana aguda. Ainda que o paciente tenha fator de risco para espasmo coronariano, a aterosclerose é quem tem que estar na nossa mente. Beleza? E o que é uma angina típica? Né? A angina típica é uma dor retroesternal, tá bom? Retroesternal, em aperto, opressão, queimação ou peso, tá? Com irradiação para membro superior ou mandíbula. Pode irradiar para os dois membros superiores, apesar de para membro esquerdo ser o mais comum. E essa dor, que em aperto, opressão, queimação ou peso, ela melhora com repouso ou nitrato, ou piora com esforço, tá bom? Então, um manual de boas práticas. Eu atendi uma dor torácica, eu quero saber se ela é anginosa. Eu dou exordil sublingual para o paciente e vejo se ele melhora da dor. Se ele melhorar da dor, já cai como um critério, melhora da dor com nitrato, tá? Claro, você vai fazer isso somente se a pressão sistólica for acima de 90. Agora, outra coisa que você deve se atentar na primeira avaliação de uma síndrome coronariana aguda, avaliar o KILIP, tá? KILIP 1, vai ser a maior parte dos doentes são KILIP 1. Eles não vão ter nenhum sinal de insuficiência cardíaca na admissão. O paciente vai ter dor torácica, e vai ser KILIP 1, sem sinais de insuficiência cardíaca. KILIP 2 é um... Por que a gente deve, primeiro, por que a gente deve avaliar o KILIP? O KILIP nos mostra o quê? Mortalidade. Mortalidade. Então, o KILIP 1 ele tem uma mortalidade pequena. Já um KILIP 2, que seria uma insuficiência cardíaca perfil B, crepitação até terço médio, presença de linhas de B3, 17% de mortalidade, tá bom? Veja que basicamente vai dobrando, ó, 6, 17, 38, e daqui tem um salto muito maior que o dobro. Tá? KILIP 3, paciente que faz edema agudo pulmonar, 38% de mortalidade. E o KILIP 4, o choque cardiogênico. Né? Hipotensão e sinais de hipoperfusão, mortalidade altíssima, 81%. Ainda que você abra a artéria desse paciente, a mortalidade dele permanece alta. Beleza? Outro ponto, o choque cardiogênico está associado de maneira mais comum ao infarto anterior, né? Que você vai pegar a descendente anterior, você vai pegar uma região muito grande do coração, aí esse infarto costuma evoluir mais com choque cardiogênico, 7 a 10% evolui. Beleza? E agora, qual que é a propedêutica inicial? Você vai caracterizar a dor do seu paciente, você vai avaliar o eletro em até 10 minutos, vai solicitar o raio-x, eu sei que muita gente pula essa parte aqui, mas isso aqui é importante, raio-x de tórax.
para afastar diagnóstico diferencial. O principal diagnóstico diferencial de infarto que você quer descartar é afastar a dissecção aguda de aorta. A dissecção de aorta, se você tratar ela igual um infarto, você vai piorar o desfecho dessa dissecção de aorta. Tá? Se, por exemplo, o paciente faz um supra de ST de parede inferior e você tromboliza ele e tem uma dissecção de aorta, vai piorar bastante o desfecho dele. E o raio-x nos ajuda. 60% a 70% das dissecções de aorta, elas têm alargamento de mediastino. Então, o raio-x ele é muito importante na propedêutica de uma boa avaliação de dor torácica. Palpar o pulso bilateral. Se tiver diferença, já vai chamar atenção para a dissecção aguda de aorta. É menos comum, tá? 10 a 20% que tem só alteração de pulso. Mas é importante. E solicitar troponina conforme o protocolo da sua instituição. 0 horas, 1 hora, 2 horas se for ultrassensível, tá? E agora, outra coisa, isso aqui é para síndrome coronariana aguda sem supra de ST, porque com supra de ST tu já sabe que é grave. Você vai avaliar o heart score, tá bom? Eu posso mandar o paciente para casa ou eu devo manter o paciente internado? Heart score. Isso é muito mais importante para a porta, né? Então você vai fazer uma história, por isso caracterizar de maneira relevante a dor torácica. Alta suspeita de síndrome coronariana aguda é uma dor típica? É uma dor típica, tem as 3 características: melhora, ela é em queimação e ela tem irradiação. Tem as três características, altamente suspeita. Tá? Ainda que a troponina seja negativa, altamente suspeita para SCA. Moderadamente suspeita, tem algumas características, mas não tem todas. Baixa suspeita, só tem componentes de dor atípica, assim, não é uma dor retroesternal em aperto, nem irradia, e não melhora com isordil ou piora com esforço. Tá? Outra coisa que você vai olhar, depressão do segmento de ST, alteração de repolarização e VCO normal. Idade, ó, tá vendo? Ó, 45 a 64 anos já pontua 1. Então, fatores de risco para aterosclerose. Igual eu falei, qual é a principal causa de síndrome coronariana aguda? Aterosclerose. Então, tudo isso é na primeira avaliação do paciente. Raio-x, eletro, fatores de risco e caracterização da dor. E solicitar troponina. Esse heart score ele é bem pouco permissivo. Se você pontuar 4 nele, já indica internação. Tá bom? Outra avaliação que você deve fazer, tá? Isso fala de gravidade da doença do paciente. Grace, score Grace, não é difícil. Você vai ver a idade do paciente, vai ver o QLIP da admissão, creatinina, frequência cardíaca em repouso, pressão sistólica, se tem depressão do segmento ST, parada cardíaca admissão e elevação de marcadores. Aí você vai classificar ele como baixo risco, intermediário ou alto risco, acima de 140. Então, agora a gente chega para o ponto principal aqui da aula. Existe hoje a dicotomia entre M com supra de ST e M sem supra de ST. E M com supra de ST eu vou fazer estratificação invasiva direto e M sem supra de ST estou aliviado. É um infarto tranquilo, ou se for uma síndrome coronariana aguda também, se for uma angina instável, eu estou tranquilo em relação a isso. Só que, através de estudo observacional que a gente viu, a sensibilidade do supra de ST ela é muito baixa, 43% somente. Então, a outra metade ali, os outros 57%, eles têm oclusão arterial coronariana, importante, só que não são diagnosticados, passa batido, porque a gente só dá atenção para o IM com supra de ST. IM sem supra a gente fica, entre aspas, mais tranquilo. Só que o estudo do Dante viu que 25 a 34% dos IM sem supra de ST tem oclusão total de artéria, ou seja, é bem parecido com o IM com supra de ST, só que não tem alteração no eletro. Então a gente tem que tomar cuidado com essa classificação. IM sem supra eu não estou tranquilo, vou avaliar se o paciente tem algum sinal de alarme. Beleza? Então, para o IM com supra de ST ou equivalente, né? Lá os OCAs. Isso aqui é só para o IM com supra, tá? Trombólise é só para o IM com supra, não é estudado nos outros OCAs. The Winter, bandeira sul-africana, supra menor que 1 milímetro com espelho, Wellens, isquemia circunferencial, não tem estudo com trombólise. Mas no IM com supra de ST você está permitido a fazer a trombólise
ou cateterismo, tá bom? Já nos equivalentes, somente é estudado o cateterismo. Então, se eu ver o Wellens, vai ter serviço que vai fazer em 24 horas o cateterismo do Wellens, vai ter serviço que vai urgenciar direto, né? Depende do serviço. Nos equivalentes, a tendência é o quê? A gente tratar igual a M com supra de ST, só que somente realizando o cateterismo. A gente não vai realizar trombólise neles, né? Agora, só falar dos padrões que foi recente, né, divulgado. A Slanger é um padrão que você vai ter um supra isolado de D3, um ST de V1 maior que V2 e não vai ter supra em outras derivações. Ele é um equivalente de supra de ST. 90% das vezes ele tem uma doença multivascular associada, mas geralmente a culpa do infarto é da CD ou da CX, é mais comum ser CD. De Winter é como se fosse um M com supra de parede anterior, tá? Ele geralmente traz a suboclusão da descendente anterior, em até 1 hora geralmente ele vira um supra de anterior. O bandeira azul sul-africana, ele é um IAM com supra, né, mas como ele é um pouco diferente, a gente chama que é bandeira sul-africana, teria que ter a imagem para a gente mostrar de fato. E o supra menor que 1 milímetro com espelho, ele não entra em critério para trombose, a gente só tromboliza acima de 1 milímetro. Mas o fato de ter parede com espelho e ter um supra, isso chama muita atenção. Na maior parte do serviço vai para o cateterismo direto, mas para trombólise você não estaria autorizado. O Wellens, ele também ou é um IM sem supra, ou ele vai ter uma troponina um pouquinho positiva, ou vai ser uma angina instável, vai ter troponina negativa. Ele vai ter onda T bifásica em V2 e V3, ou uma onda T profunda em V2 e V3. Eventualmente até V6, tá? Mas o critério é V2 e V3. Se tiver a V6, tudo bem, mas o critério é V2 e V3. E a isquemia circunferencial vai ser um infradifuso, tá bom? Com supra de AVR. Isso aqui é um padrão um pouco específico para infarto. Somente 10% das vezes que a paciente faz um padrão de isquemia circunferencial, de fato é um infarto, tá? E ele sugere ou oclusão de TCE ou uma doença multivascular. Beleza? Eu vou mostrar esses eletros mais para frente. Agora, contraindicações absolutas aos trombolíticos. AVCH em qualquer tempo da vida. AVCI menor que 3 meses. Um trauma importante. Tumor cerebral. Má formação arteriovenosa cerebral. Suspeita de dissecção aguda de aorta. E um sangramento ativo, tá bom? Gastrointestinal. Tá? HDA em menor que 21 dias. Contraindicação absoluta. Assim, na nossa prática é raro o paciente ter contraindicações, mas é possível ter e a gente deve perguntar isso à admissão. E a prescrição para um IM com supra de ST, que for um IM com supra clássico. Você vai fazer dose de ataque de AS clopidogrel, se tiver 75 anos. Tu vai fazer o ataque de AS e o clopidogrel vai fazer só uma cápsula, 75 mg. Enoxaparina, você vai fazer 30 mg EV. Se tiver mais que 75 anos, você não vai fazer essa dose de ataque EV, tá bom? Enoxaparina, tu vai fazer 1 mg por quilo, 12 em 12. Se tiver mais que 75 anos, você vai fazer 0,75 somente, tá bom? E a alteplase é 1 mg por ml, quando você dilui, você vai fazer 15 ml em bolos, né? 15 mg em bolos. Você vai fazer 50 mg em bomba em 30 minutos, né? Na bomba vai ficar, por 30 minutos vai ficar 100 ml hora para fazer esses 50 mg, tá bom? Depois você vai fazer 35 ml hora por 1 hora, tá? Você vai fazer 15 ml em bolos, você vai deixar na bomba por 30 minutos a 100 ml hora para fazer esses 50 mg e depois desses 30 minutos você vai deixar só 35 ml hora para terminar de fazer os 35 mg. E rosuvastatina em dose máxima ou atorvastatina, tá bom? Esses são os únicos medicamentos que mudam mortalidade na síndrome coronariana aguda. AS, clopidogrel, anticoagulação e trombolítico se tiver necessidade. E estatina, igual eu falei, 85% das síndromes coronarianas agudas são causadas por aterosclerose. Então a gente tem que tratar essa aterosclerose, tá bom? Nitrato não muda mortalidade, tá bom? Muda somente sintomas. E em AM sem supra de ST ou angina instável, né? Você vai fazer 3 AS, 2 a 3 AS, né? Você pode fazer 200 a 300 mg mastigado,
300 mg de clopidogrel, 4 comprimidos, tá bom? Aqui não tem idade. E enoxaparina vai seguir a mesma questão da idade, 1 mg por quilo até 75 anos, acima de 75 anos é 0,75 12 em 12. E a estatina mantém. Beleza? E agora, igual eu falei, a gente tem aquela dicotomia, IM sem supra de ST eu estou mais tranquilo. Né? IM com supra de ST eu vou urgenciar, eu vou trombolizar, eu vou dar atenção para ele. IM sem supra de ST é tranquilo, não vai acontecer nada. Só que não, tá? Aqui é parecido com, isso aqui é da Cardio Paper, tá? Isso é parecido com o protocolo da diretriz de síndrome coronariana aguda sem supra de ST, que ele estratifica basicamente usando Grace, alteração dinâmica e os sintomas do doente. Tá bom? Por exemplo, se ele abrir um M sem supra de ST, tá com dor torácica, não sem atroponia, tá com dor torácica e abre um choque cardiogênico. Estratificação invasiva sem saber trópico. Uma angina refratária, coloquei tridil no paciente, estou aumentando dose, estou aumentando dose, estou aumentando dose. Ele mantém sentindo dor. Estratificação invasiva. Isso não depende de troponina. Disfunção aguda de V, ou seja, se for um clipe 2, 3 ou 4, você vai fazer uma estratificação invasiva. Alteração dinâmica de ST recorrente. O paciente chega para você, angina, tem infra de ST, aí ele para de sentir dor. Ele angina de novo, tem esse infra de ST, ele deve ser realizado estratificação invasiva, tá bom? Agora, troponina positiva, você vai fazer o CAT até em 24 horas. Porém, se tiver alteração dinâmica de SST, você vai fazer em menor que 24 horas. Tá? Um Grace maior que 140, você vai fazer estratificação invasiva menor que 24 horas. Não é uma emergência igual esse aqui, mas você vai fazer menor que 24 horas. Tá bom? E agora outras doenças. Se o paciente tiver uma síndrome coronária aguda sem supra de ST com diabetes ou insuficiência renal, fazer de 24 a 72 horas. Se tem frações, tem ICFEP ou ICFER, fazer de 24 a 72 horas. Tá? Tiver uma angina pós-infarto, 24 a 72 horas. Tá? Um Grace de 109 a 140, de 24 a 72 horas. Porém, a gente sempre vai escolher o pior. Se o paciente teve alteração dinâmica de ST, já era, é aqui. Se ele tiver 2 alterações dinâmicas de ST, apesar do tratamento clínico, é aqui, tá bom? Se ele tiver dor torácica e fizer uma estabilidade elétrica, fizer uma TV, por exemplo, ele está incluso nessa caixinha aqui, em estratégia invasiva imediata. Ou seja, não é só IAMI com supra que deve receber estratégia invasiva imediata. Agora eu vou falar um caso clínico, tá? Esse aqui eu atendi, tá? Na emergência. É um paciente de 70 anos, diabético, hipertenso, IM prévio, ou seja, tem fator de risco de idade, sem saber a dor, idade, doenças e teve infarto prévio. Foi admitido na emergência com dor típica com irradiação para a membro superior esquerdo e vômitos, duração de 10 minutos, clipe 1. Tá? Essas aqui são as doenças dela. Ela chegou aqui para mim, isso aqui eu peguei ela no plantão de noite, o eletro dela, perdão, de dia o eletro dela era esse, mas na admissão era esse aqui. Esse eletro aqui, o que a gente vê nele? Infra aqui, infra aqui, infra aqui. De V4 a V6 tem infra. Se a gente fizer o Grace dela, provavelmente dá alto. Tem infra de ST. O eletro de quando eu peguei o plantão era esse aqui. Não tinha um infra tão grande igual tinha. Tá bem discretinho e tal, mas não tinha. Mas olha como é que era dramático. Dá pra ver bem. Infra horizontal, ó. Essa paciente, ela teve alteração dinâmica. Eu posso mandar ela para casa, porque esse eletro aqui está normal, a troponina dela veio negativa também, não. É uma angina instável, com alteração dinâmica. E ela está aqui. Estratificação invasiva até 24 horas. Caso clínico 2. Paciente de 65 anos, hipertenso, tabagista, com queixa de dor torácica, em aperto, sem radiação, duração de 20 minutos, clipe 1. Aí eu vou falar dos critérios de Garbosa agora, que o eletro dele é um BRE, tá? Tem BRE no eletro. Então, o critério de Garbosa, ele procura ver o quê? Se o supra se o eletro de um paciente que tem BRE, se ele
é sugestivo de infarto ou não. E quando o esgarboça ele é positivo, ele tem especificidade de 90% para infarto. Esse é o critério antigo, tá? Tem o critério modificado que eu vou mostrar no próximo slide. Mas no critério antigo, se você tiver um supraconcordante em uma derivação só, seja lá qual for a derivação, ele é 90% específico para infarto, tá bom? De V1 a V3, se você tiver um infraconcordante com QRS, ou seja, o QRS é para baixo de V1 a V2 a V3 e você tem um infra, 90% de especificidade para infarto, tá bom? E o último critério no esgarboço antigo, ele está aí como critério, mas ele sozinho não pontua nada. Um supra de maior que 5 milímetros, ele pontua 2 e você só vai falar que é infarto quando pontuar 3. Então, no esgarboço antigo, você só conseguia falar que era infarto com o primeiro critério, que é o de supra, e o segundo critério, que é o de infra. Apesar de ter esse terceiro critério aqui, ele sozinho não faz nada. Tá? E esse aqui é o critério de esgarboça modificado. Os dois primeiros critérios são iguais, se tiver um supraconcordante em uma derivação só, ele já apontou como infarto. Se tiver um infra de V1 a V3 sozinho, ele já pontua como infarto. E aqui ele tinha colocado os 5 milímetros, né? Esse aqui é o antigo. Só que o novo modificou esse terceiro aqui, ó. Esse Czinho virou esse aqui. Se você tiver um infra, ainda que não seja concordante, um infra discordante, que esse infra ele seja 25% a amplitude do QRS, ou seja, aqui tem 10 milímetros, aqui tem 3 milímetros. Já apontou como infarto, ó. Dá 30%. Essa amplitude aqui dá 30%, aqui tem 10 milímetros, aqui tem 3, já pontua. E nesse modificado aqui ficou parecido com essa ideia. Se a amplitude do QR, a amplitude do supra for maior que 25% a amplitude do QRS, ele já pontua como infarto. Eles modificaram somente esse critério e colocaram dessa forma. Se for um infra ou um supra maior que 25% a amplitude do QRS, ele já é considerado como infarto, tá bom? E ele é tão específico quanto o esgarboço anterior e é mais sensível, tá bom? E aqui está o eletro, tá? Se é um eletro, é um BRE, o paciente chegou com dor torácica típica, deve ser valorizado. Aí você vai ver no eletro, tem infra aqui, pontua algum esgarboça? Não. Aqui não tem nada. Aqui tem o discreto infra, pontua esgarboça? Não. Aqui também não. Aqui tem o supra, não pontua esgarboça. Aqui tem o supra discreto, não pontua. Aqui não tem nada, nada. V3, aqui não dá para a gente calcular os quadradinhos, mas talvez se a gente fizer o quadradinho aqui, seja 25% da amplitude do QRS, talvez. Não dá para saber. Aqui tem o suprinha, não pontua esgarboça. Aqui tem o suprinha, não pontua. O fria não pontua, mas é aqui, ó. Uma derivação só tem um supra. Vou pegar a linha de base aqui. A gente vê aqui a linha de base tem um supra em V4. Ele sozinho sugere o quê? Infarto. Infarto com supra. Foi uma pessoa que atendeu isso aí, não fui eu, mas ela me mandou o eletro para eu dar uma olhadinha. E aqui, ó, esgarboça positivo. É um paciente aqui, ó, colocaram até no laudo. Ritmo sinusal, bloqueio, blá, blá, blá. Compatível com síndrome coronariana aguda com supradesnível do segmento ST, por conta desse esgarboça. Tá bom? Se forçar a barra, dá para falar que aqui tem um suprete também. Vê sim. E o caso clínico 3. Eu atendi esse paciente também. Paciente de 63 anos, hipertenso, diabético, tabagista. Ou seja, só fator de risco. Idade, fator de risco. Dor típica, duração de 1 hora após episódio de estresse, no dia anterior à admissão do pronto-socorro. Ou seja, ele teve uma dor no dia anterior, de duração de 1 hora, e não procurou pronto-socorro. Quando ele chegou, esse era o eletro. Infra de D1 e AVL. Supra em parede inferior, com onda aqui patológica. Inversão de T, ou seja, infarto com supra de ST evoluído. Tá? Eu contei essa história, mas a história está um pouquinho errada. Tá? Esse paciente que eu atendi, ele foi trombolizado no plantão de antes, tá bom? E no plantão de antes, ele já tinha sentido dor há um dia atrás. Esse aqui é o eletro do meu plantão, um dia depois da trombólise. Ou seja,
Ele não reperfundiu e provavelmente na admissão ele já tinha um IM com supra evoluído. Desfecho desse paciente, ele começou no meu plantão, ele começou a ficar hipotenso, ele estava com a perfusão ruim, entrei com o Nório, dou buta para ele e coloquei ele no CROS, mas esse é um eletro bacana, que é um infarto evoluído, tá bom? E tem algo que sugere ele ficou hipotenso no meu plantão, tem um infra de V2 aqui, será que ele não fez infarto de VD junto? Então, eu não pedi V3 e V4 para ele, mas V2 e V3 para ele, mas ele pode ter feito um infarto de direito, tem esse infrazinho, tá? Mais curiosidade. Esse aqui agora é um eletro que eu vou comentar alguns eletros, tá? Dos padrões de Oca. Esse aqui é um eletro que a gente chama de Aslanger, tá bom? Ele vai ser um supra isolado de D3, tá? Tem um suprinho discreto de D3. Um ST de V1 maior que V2, tá bom? E às vezes ele pode ter supra de AVR discreto também, não é o caso, tá bom? Mas ele tem que seguir V1, o ST de V1 ser maior que V2. Isso é um sinal de oclusão arterial, oclusão coronariana aguda, tá bom? Pode passar despercebido. Olha esse suprinho como é pequeno. Não é um supra bonito, tá? Ele pode passar despercebido. Ele sugere acometimento de coronária direita, tá bom? Geralmente ele vai ou infartar a coronária direita, a culpada vai ser a coronária direita ou a CX. E 90% das vezes vai ser multivascular. Esse padrão, apesar de ser um equivalente de AM com supra de ST, ele não pode ser trombolizado, porque não tem estudo com ele. É plausível que se você trombolizar ele funcione, mas infelizmente não tem estudo, só tem estudo com cateterismo. Esse eletro aqui é um eletro de oclusão coronariana aguda também. Ele tem um infradisnível em precordiais, tá bom? Associado a uma onda T hiperaguda, uma onda T simétrica e grande, maior que o QRS. Se sugere oclusão da descendente anterior, ou suboclusão da descendente anterior. Ele geralmente evolui para supra de ST anterior em até 1 hora, mas isso não é algo categórico. Geralmente ele está associado a um supradisnível também de AVR, fica um supradisnível de AVR associado a um infra de precordiais associado a uma onda T hiperaguda. Isso é um sinal de oclusão coronariana aguda também, se chama De Winter, tá bom? Oclusão ou suboclusão de descendente anterior. Ele também não está autorizado a trombolizar. É plausível que trombólise funcione? É, mas infelizmente a gente não tem estudo com trombólise com ele, só com cateterismo. E esse aqui é um padrão que dá medo em todo mundo, tá? Se não tiver medo, está errado. Supra de AVR associado a infra difuso. Ó, não respeita a parede. D2 tem infra e AVL tem infra também. E D1 tem infra, ou seja, não respeita a parede. Supra de AVR associado a um infra difuso. Ó, AVF, D2, AVL, D3, não, D2, D1. Tem um infradifuso. Isso sugere oclusão de tronco de coronária esquerda, tá bom? Ou um padrão multivascular, tá? Esse pode ser um infarto catastrófico. Ele também está bastante associado a choque cardiogênico. Porém, esse padrão ele é pouco específico, ele aparece em muitas condições. Já vi esse padrão em insuficiência respiratória e anemia, que geralmente é onde apresenta. E choque hemodinâmico também, pode aparecer em sepse. O paciente com sepsis está chocado, você faz um eletro e vê um supra de AVR com infradifuso. Ele não é específico, mas quando ele está associado à dor torácica, ele sugere oclusão de TCE, um infarto grave, tá bom? No mais, deixa eu ver se tem mais algum. Tem mais algum, tem eletro. Também tem esse padrão de Wellens, tá bom? Padrão de Wellens, o paciente ele pode ter uma dor típica ou atípica. Troponina dele pode ser positiva ou negativa, o paciente pode muito bem ter essa alteração no eletro e ter troponina negativa, tá? E pode até ter uma dor atípica também. Vai ser um paciente que vai chegar no pronto-socorro, vai fazer o eletro, ele vai ter onda T bifásica em V2 e V3, ou uma onda T profunda
em V2 e V3. O padrão mais comum é esse aqui. E não tem diferença de prognóstico. Esse aqui, o prognóstico é igual a esse aqui. Só que o mais frequente é o Wellens tipo A. Tá bom? Não muda nada de prognóstico. E é um padrão que sugere oclusão de DA, e o paciente ele costuma evoluir para infarto com supra em semanas, né? A média é 2 semanas. E aqui são as referências, tá bom? Esse estudo é bem bacana, além do paradigma M com supra e M sem supra, proposta do antipazanese, tá bom? Essas aqui são as referências.